paz de Cristo, meus irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma vez estou aqui para compartilhar com você aquilo que o Senhor tem revelado a nós. Eu sou o pastor Damásio e gostaria de, nessa ocasião, sugerir um tema muito interessante e que precisa de revelação. Esse tema é o seguinte: o patriarca Abraão, o pai da fé, ele viu o dia do Senhor. Eu vou afirmar agora, não como uma pergunta. O patriarca Abraão, ele viu o dia do Senhor. Quer ver isso na palavra de Deus? Quer entender um pouco mais sobre isso? E o que isso tem a ver com o reino? Já já, se Deus nos permitir, com a sua graça, você vai acompanhar aqui a leitura e você vai entender. Por favor, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8, versos 56 e 57. Evangelho de João 8, 56. Jesus disse o seguinte, o próprio Senhor Jesus, quando aqui esteve, disse o seguinte: Abraão, vosso pai, falando aos judeus daquela época, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, o dia de Jesus, viu-o e regozijou-se. Na continuidade diz assim no verso 57, perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Mediante o que Jesus falou, os judeus olharam para aquela pessoa que tinha pouco mais de 30 anos. Jesus tinha 30 anos, um pouco mais, e alegaram: como você pode saber de Abraão se você não tem nem 50 anos? E Abraão tinha sido uns 2000 anos antes desta conversa de Jesus com os judeus. Na continuidade, Jesus vai fazer uma declaração de que ele é divino, igual ao Pai. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. A sua divindade, a sua eternidade foi declarada diante daqueles homens. Mas eu queria me ater a esse detalhe importante, porque quando você lê o livro de Gênesis, que narra, a história de Abraão, você não vai encontrar no livro de Gênesis nenhuma afirmativa, nenhuma sentença sequer que sugira que Abraão tivesse tido visão a respeito do rei Messias futuro, do Cristo, do ungido que viria para salvar a humanidade. Não há nada, nenhuma sugestão, dentre as várias palavras que o Senhor Deus entregou a Abraão, as promessas, a promessa de herança, entre as várias palavras, não há nenhuma que sugira sutilmente que viria o Filho de Deus. Mas o próprio Senhor Jesus, nesse texto de João, ele declara insofismavelmente, inegavelmente, e o próprio Senhor Jesus é a verdade viva, encarnada, feita carne. Nele não contém nenhuma mentira. Se Jesus disse que Abraão viu o seu dia, é porque viu. Mesmo que nós não possamos ver a narrativa no livro de Gênesis, a palavra de Deus, pela sua vontade, pela vontade soberana do Senhor, oculta essa visão. Mas se Jesus disse, é porque ele viu. Deus, antecipadamente, mostrou a Abraão o futuro e mostrou a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E não só isso, ao ter essa visão, ele se regozijou, se alegrou grandemente, seria a melhor tradução. Abraão viu o dia do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar com você nesse pequeno vídeo que, ainda que não tenha sido uma visão plena, uma visão com todos os detalhes, ele viu. Em Hebreus capítulo 11, verso 13, falando a respeito dos patriarcas e dos profetas, a palavra do Senhor diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, Abraão, ainda que tenha tido um vislumbre dado por Deus,
não viu com todos os detalhes, não expressou isso, não ficou registrado, mas ele viu e se alegrou com aquilo que viu. E para comprovar essa palavra verdadeira, canônica, né? Sem nenhuma mistura, eu quero sugerir a você que ouça um pequeno trecho do livro de um pai da igreja primitiva. Quem são esses pais da igreja primitiva? Eles são herdeiros dos apóstolos, herdeiros diretos, segunda e terceira geração de líderes, bispos, que escreveram suas cartas, que escreveram seus tratados entre o primeiro e o segundo século da era cristã. Dentre esses pais da igreja, que deixaram seus registros autênticos, não apócrifos, autênticos, está Irineu de Lyon, Lyon, atual França. Foi um grande bispo, um grande teólogo, um dos maiores da igreja primitiva. E ele escreveu um livro, na verdade, 5 livros, contra as heresias que estavam tentando assolar o cristianismo. Escreveu esse livro, esses 5 livros, essa coletânea, no ano mais ou menos por volta do ano 180 da era cristã. E as palavras desse homem de Deus, desse bispo mártir que morreu pela fé, testificam que Jesus foi visto por Abraão. Então me permita ler, o livro é esse, que está nas minhas mãos aqui, um pequeno trecho que fala sobre isso. No seu 4º livro, Contra as Heresias, o bispo Irineu de Lyon escreveu o seguinte: com efeito, Abraão, sendo profeta e vendo no Espírito o dia da vinda do Senhor e a economia da sua paixão até a sua morte, pela qual ele próprio e todos os que, como ele, acreditavam em Deus, seriam salvos, e alegrou-se grandemente. O bispo Irineu de Lyon joga um pouquinho mais de luz sobre aquela passagem. E o texto diz assim: o Senhor, portanto, não era desconhecido de Abraão, pois ele desejou ver o dia dele, como também não desconhecia o pai do Senhor, pois fora instruído pelo Verbo a respeito do Pai e acreditou nele. Por isso, lhe foi tido em conta de justiça pelo Senhor, porque é a fé que justifica o homem. Eis porque dizia: levantarei a minha mão para o Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Era uma tradição corrente que Abraão não só viu o dia de Cristo, isso já é significativo, porque ele viu o dia da sua salvação, do seu Salvador, morrendo na cruz. Isso não está explícito nos textos canônicos, mas era corrente no meio da igreja. E eu quero sugerir a você que havia mais informações sobre isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta aos Romanos, e ele fala da fé de Abraão. De onde Paulo tirou as suas afirmativas, de qual tradição ele herdou, ou se recebeu direto revelação do próprio Senhor Jesus glorificado, não fica claro, mas é fiel, é fidedigna essa passagem. Lá em Romanos capítulo 4, verso 13, Paulo aplica a fé de Abraão à esperança do mundo vindouro. Então Abraão, mais do que viu a pessoa de Jesus, Abraão também teve vislumbre do mundo vindouro, da época vindoura, onde o reino vai ser estabelecido. Romanos capítulo 4, verso 13, diz assim: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência ou semente coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Permita sublinhar aqui esse detalhe. O apóstolo Paulo tinha alguma fonte para afirmar que Abraão anelava, recebeu como promessa, ser herdeiro do mundo. Perceba que não é ser herdeiro só de uma raça, de um povo, ou pai de nações. Perceba que não diz ser herdeiro da terra de Canaã somente, mas a palavra empregada aqui é mundo, o mundo vindouro. O nosso pai da fé, porque é pai dos cristãos, pai dos judeus, pai de todo aquele que crê no Deus verdadeiro. Ele teve visão do futuro,
do nosso Rei Jesus, da salvação que ele promoveu e também do futuro mundo onde esse reino estará estabelecido. E eu queria terminar esse vídeo sugerindo mais uma aplicação, porque o próprio Senhor Jesus disse que ele viu o seu dia, o dia de Jesus, o dia do Senhor. E essa expressão, o dia do Senhor, percorre todos os textos proféticos, como sendo o dia em que o Senhor Deus trará juízo sobre a terra, e o nosso rei será o executor da justiça de Deus. O dia do Senhor, além de ser um dia de juízo, também aponta para o dia do reino. O reino é tipificado como sendo o dia do Messias, o dia do Cristo, o milênio de um dia milenar. Quero que você guarde essa informação no seu coração, porque Abraão viu muito mais do que aquilo que está registrado aqui na Bíblia. E os textos canônicos e a tradição da igreja primitiva fiel é que Abraão viu sim o dia do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei. Amém, amado? Creia nisso e eu quero compartilhar com você mais sobre a promessa de Abraão. Farei outros textos explicativos, outros vídeos mostrando a herança que foi prometida a Abraão e que ligação há com Cristo e com a igreja. Aguarde mais um pouco, esses vídeos virão. Eu quero deixar você com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique firme na fé, o reino virá. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, meu amado irmão. Compartilha esse vídeo com quem você achar que deva, né? E, por favor, inscreva-se no canal. Quanto mais gente estiver relacionada a essa visão, mais a palavra vai se expandindo. Então, por favor, compartilhe e inscreva-se no canal. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.